Olá, amigos, tudo bem? Estamos juntos para mais uma lição do nosso curso sobre os eventos finais. E quero aproveitar para informá-lo que, se você não assistiu à nossa primeira aula, você pode se inscrever em nosso canal no YouTube. Aproveite para ativar as notificações lá no sininho, porque assim você recebe em tempo real, no momento em que nós publicarmos o vídeo, você já recebe aí a notificação e pode acompanhar a nossa aula lá no YouTube e também em nossas redes sociais. A nossa primeira lição tratou acerca da última crise da Terra. E agora, nessa segunda lição, falaremos sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus. Aproveite e acompanhe conosco esse tema de muita importância para a nossa compreensão se estamos realmente vivendo ou não os últimos momentos da história dessa terra. Mágicas antes. Busquem abrigo imediatamente. Assim como na primeira lição falamos sobre o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quero aproveitar para pedir que você abra a sua Bíblia novamente no capítulo 24 de Mateus e iremos continuar a leitura das palavras de Cristo nesse capítulo. Mas por que estamos trabalhando sobre esse trecho da Bíblia? Porque o capítulo 24 de Mateus é conhecido como o capítulo profético dos Evangelhos. Foi nesse momento em que Jesus falou para os discípulos os sinais que antecederiam o seu retorno a essa terra. Tema do nosso programa, do nosso seminário, que trata sobre os eventos finais. Falaremos nesse momento sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus e os últimos acontecimentos da história desse mundo. Capítulo 24 de Mateus, quero pedir que você abra a sua Bíblia nos versículos de 29 a 31. A leitura bíblica diz o seguinte: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nesse trecho bíblico que nós acabamos de ler, Jesus fala aos discípulos acerca de 3 eventos naturais que ocorreriam antes de sua volta a esta terra. Jesus falou sobre o escurecimento do sol, o escurecimento da lua e a queda de estrelas. Mas antes eu quero fazer um paralelo entre o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 6 do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro profético do Apocalipse. Mas por quê? Porque assim como no capítulo 24 de Mateus, o capítulo 6 de Apocalipse trata sobre o 6º selo. E lá, quando o anjo abre o 6º selo,
os mesmos eventos naturais são narrados. Então há, sem dúvida nenhuma, um paralelo, uma ligação entre o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Aqui, nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre os sinais, sobre os eventos finais, os últimos acontecimentos da história dessa terra antes do fim de todas as coisas. Jesus estava se referindo a dois momentos na história. O primeiro deles, sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, quando os judeus perderam a Revolução Judaica para os romanos e estes, por sua vez, invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Vocês podem ver aí duas figuras, duas imagens. Na primeira delas, vocês veem uma maquete de Jerusalém nos tempos de Jesus e a imponência do templo em Jerusalém. E na segunda figura, vocês podem ver ruínas desse mesmo templo, as pedras que foram lançadas pelos soldados romanos na destruição do templo no ano 70. Vale salientar que esse capítulo inicia com um diálogo entre os discípulos e Jesus. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 24 de Mateus que os discípulos tomaram Jesus e o levaram para ver a imponência do templo em Jerusalém. E Jesus então, por sua vez, disse: vocês estão vendo essa imponência toda essa pomposidade do templo em Jerusalém, saibam que aqui não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava se referindo, amigos, à destruição desse mesmo templo no ano 70, quando, como acabei de mencionar, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, não é? E então a profecia daquele primeiro momento se cumpriu. Jesus estava se referindo naquele momento também à destruição de Jerusalém, mas principalmente aos eventos finais da história dessa terra. E ele mencionou então 3 sinais. Como lemos, o escurecimento do sol, o escurecimento da lua e também a queda de estrelas. Mas quando esses eventos aconteceram? Em que momento essa profecia encontrou o seu cumprimento? Acompanhe comigo. Coloco aqui na tela esses eventos: o escurecimento do sol, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e acrescento, porque faremos a leitura disso posteriormente, o terremoto de Lisboa. Esses 3 sinais iniciais que Jesus mencionou, eles encontraram o seu cumprimento. O primeiro deles, o escurecimento do sol no dia 19 de maio de 1780, quando, na região dos Estados Unidos, nesse dia, o sol escureceu totalmente, às 10 horas da manhã. Na região do leste de Nova York, como também da Nova Inglaterra e até o Canadá, às 10 horas da manhã, o dia escureceu totalmente como se fora noite. Os animais voltaram para os seus locais de descanso, imaginando que havia chegado a noite. As galinhas foram para os seus puleiros, recolheram-se, porque imaginavam que a noite havia chegado. Mas era 10 horas da manhã, tão somente. Nesse mesmo dia, à noite, a lua saiu, mas ela saiu vermelha como sangue, não dando, portanto, a sua claridade. Nesse mesmo dia, então, tanto pela manhã, quando o sol tornou-se escuro e o dia parecia noite, como à noite, quando a lua saiu, mas vermelha como sangue. Era então o dia 19 de maio do ano de 1780. Um outro sinal que Jesus mencionou, a queda de estrelas, aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Nesse dia, os jornais da época relatam que as pessoas podiam
ler jornal à noite, devido à claridade dos meteoros que caíam. Foi a maior queda de estrelas de toda a história. Os astrônomos contemporâneos mencionam que jamais foi possível ver um sinal semelhante àquela grande queda de estrelas ocorrida no dia 13 de novembro de 1833. Portanto, entendemos que esses três eventos encontraram o seu cumprimento nessas datas. E a profecia mencionada por Jesus aos discípulos e registrada no capítulo 24 de Mateus encontrou o seu cumprimento nessas datas. Dizem que desde aquelas datas já estamos vivendo o tempo do fim. Alguns até dizem que estamos vivendo na prorrogação da nossa história nessa terra. Os últimos momentos da história humana, de fato, nesse planeta, nós já estamos vivendo. Como eu disse, amigos, anteriormente, é claro fazermos um paralelo entre o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 6 do livro do Apocalipse, porque tratam de profecias semelhantes. Jesus falou sobre os três sinais que ocorreriam, sendo o escurecimento do sol, o escurecimento da lua e a queda de estrelas. Esses mesmos sinais estão presentes lá no capítulo 6 do Apocalipse. Mas quando o anjo abriu o sexto selo do Apocalipse, lá no capítulo 6, ocorrera mais um sinal, um grande terremoto. E Jesus também menciona esse mesmo sinal aqui no capítulo 24 de Mateus. Para isso, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia mais uma vez no capítulo 24 de Mateus e lermos a partir do versículo 7. A Bíblia diz o seguinte, acompanhe comigo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Nessa leitura percebemos claramente que Jesus menciona que haveria terremotos em vários lugares, sendo o maior deles, aconteceu em Lisboa no dia 1º de novembro de 1755. Estima-se que naquela ocasião, naquele grande terremoto, terremoto de Lisboa, morreram num único dia pelo menos 10.000 pessoas. Alguns dizem que morreram até mais, sendo esse o maior terremoto de toda a história. Então, no ano de 1755, essa profecia descrita por Jesus também encontra o seu cumprimento. E quando vamos lá para o capítulo 6 de Apocalipse, quando o sexto anjo abriu o sexto selo, ocorreram esses mesmos sinais. Então, o sexto selo lá de Apocalipse também já se cumpriu, restando apenas o sétimo selo. E quando nós percebemos na leitura que fizemos, Jesus menciona não somente terremotos, mas Jesus fala também sobre fomes, Jesus fala sobre pestes, sobre doenças, como essa que estamos vivendo atualmente, o novo coronavírus. Então, as fomes já são claras em todo o mundo. Jesus também fala sobre ódios, sobre guerra e sobre falta de amor. Todos sinais que ocorreriam antes do seu retorno a essa terra. E percebemos claramente em todo o mundo, em todas as partes, esses eventos acontecendo simultaneamente. Em todos os lugares da terra existe guerras, existe ódio, existe fome. Portanto, de fato, queridos, entendemos que estamos
vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Todas as profecias estão se cumprindo e precisamos estar atentos para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Diante desses sinais, resta-nos fazer um pedido, um apelo a você que está nos acompanhando. As profecias estão se cumprindo, os sinais estão acontecendo, estamos realmente vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Devemos nos preocupar de maneira nenhuma, devemos nos apavorar, nos alarmar de modo algum. Seguindo o conselho de Jesus aos discípulos, não devemos nos alarmar, pelo contrário, devemos nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Diante desses sinais, das profecias e dos seus cumprimentos, precisamos estar realmente atentos, alerta, porque de fato estamos vivendo o limiar, os últimos momentos da história humana nessa terra. E você precisa estar atento e preparado para que, como disse, aquele dia não nos apanhe de surpresa. Quero convidá-lo a fazer uma oração para pedir que Deus nos ajude a enfrentarmos esses dias difíceis, confiando em suas promessas e alegres, porque de fato a nossa redenção está próxima. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque deixastes registrado em Tua Palavra sinais que nos alertariam acerca do fim de todas as coisas. Existem muitas pessoas que estão ansiosas por conhecerem sobre a Tua Palavra. Pedimos que essas lições alcancem essas pessoas e que elas possam tornarem-se conscientes de que de fato precisamos nos preparar para aquele grande dia, quando o Senhor retornar a esta terra e levar consigo todos aqueles que aceitaram a Tua mensagem e o Teu sacrifício. Pedimos dessas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus.